Gente, é uma satisfação, né? Foi uma satisfação ter recebido esse convite e com certeza é uma satisfação poder estar aqui com vocês. Eu espero que realmente a gente consiga fazer uma troca de informações. O chat está aberto, quem quiser fazer qualquer comentário, qualquer pergunta, coloca lá no chat, porque aí a gente vai fazendo uma coisa mais dinâmica também. E ao final da palestra a gente conversa mais pessoalmente, por assim dizer, tá bom? Vou começar aqui, vou colocar aqui para apresentar, só um momento. Então, como eu falei, foi uma satisfação e é um prazer estar aqui poder falar um pouquinho de você, com vocês, dessa área de queijos, né? Gosto muito dessa área de queijos, né? Eu fiz tanto o meu mestrado como doutorado nessa área. E a gente vai falar hoje sobre uma questão muito significativa, que é o queijo artesanal, né? Algumas polêmicas, já prevejo aí algumas polêmicas, isso é bom, a gente vai poder discutir bastante sobre isso, né? Eu sou professor lá da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, então acho que a gente pode começar já com a nossa apresentação. Inicialmente, só queria fazer um aviso, eu mostro algumas fotos aqui, tá legal? Essas fotos, algumas são minhas, né? Algumas vêm de Facebook, Google Imagens e coisa e tal. Então, na verdade, eu não tenho as fontes específicas de todas. Mas, como essa palestra aqui é só, né, a fins didáticos, não há problema em relação a isso. Então, nossa palestra é exatamente isso, né? O que há de novo em toda essa conversa de queijo artesanal? Vamos lá. Primeiramente, né, queijo artesanal. Vamos tentar definir um pouquinho o que é o queijo artesanal. Na verdade, essa questão do artesanal, ele se relaciona com a forma da produção, o jeito que ele é produzido. Tá? Geralmente, essa forma ela tem que ser manual e ela carrega, né, a tradição e o aspecto cultural. Isso aqui que eu estou colocando aqui, essa definição, é uma definição que está dentro da própria legislação que rege toda essa conversa de selo arte, de queijo artesanal, ou, de uma forma geral, de produto artesanal. Ok? E, às vezes, isso gera uma certa confusão em relação a esses conceitos. Né? Muita gente me pergunta, professor, eu posso fazer um queijo artesanal com leite pasteurizado? Eu posso fazer com leite cru? Eu posso usar algum tipo de equipamento? Eu posso usar ingrediente? Na verdade, como eu falei anteriormente, o processo é inicialmente manual. Mas, lógico, que eu posso usar um equipamento. Né? Eu posso usar uma centrífuga desnatadora, que seja elétrica, que seja manual. Eu posso usar ingredientes tradicionais, como sal, como coalho, né? Como um cloreto de cálcio. E eu posso usar, inclusive, o leite cru. Tá? Não significa que o queijo artesanal tem que ser necessariamente produzido com leite cru, tá legal? Ele pode vir a ser utilizado. Mas aí existe toda uma exigência em relação ao uso do leite cru. Né? Por exemplo, o queijo deve ser maturado. A gente vai falar um pouquinho disso mais no final. Tá? Leite cru é um assunto muito importante quando você pensa em queijo artesanal, então vou deixar para falar isso, em relação a isso um pouquinho ao final da nossa conversa, tá legal? Mas o que eu quero que daqui a gente parta é que o queijo artesanal pode ser leite cru, pode ser leite pasteurizado, você pode sim usar determinados equipamentos, tá legal? E você pode usar os ingredientes que estão relacionados com o processo tradicional de fabricação desse produto, ok? Isso aqui é só para a gente tirar essa confusão inicial do que seria um queijo artesanal, beleza? Vamos ver um pouquinho de história, né? Se você for pensar bem, né, assim como qualquer alimento, qualquer derivado lácteo também, o queijo nasceu sendo artesanal. Ele nasceu artesanal. Né? Lá em 10.000 anos antes de Cristo, quando você tem os primeiros registros históricos da fabricação de queijo, lógico que o processo era totalmente artesanal. E houve, sim, uma evolução ao longo do tempo, né? Uma evolução em relação aos queijos que começou na Europa, depois foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil. Né? Essa evolução dentro do Brasil, em termos de importância histórica,
eu acho que ela tem um ponto fundamental, e, que é em 2002, quando o queijo, né, nossa forma de fazer o queijo artesanal, por assim dizer, vira um patrimônio histórico nacional. Então, o Brasil também tem a sua história em relação a queijo. O Brasil também tem os seus queijos típicos brasileiros, o que é uma coisa bem importante. Ok? Então, mais uma vez, em relação ao que acontece aqui no Brasil, o Brasil sempre trabalhou com queijo artesanal. Né? Seja em relação à própria subsistência de uma fazenda, de uma propriedade rural, onde o que sobrava de leite era utilizado para fazer um queijo, seja para consumo próprio ou por uma comercialização ainda considerada ilegal, isso é importante, né? Mas nós fazemos também essa comercialização desse produto que pode ser considerado artesanal. Né? O RISPOA, o nosso regulamento de inspeção, ele já traz a figura da queijaria há já bastante tempo, e a queijaria seria justamente isso, né? O estabelecimento que é localizado numa propriedade rural, que é especial para a fabricação de queijos. Então, na verdade, o Brasil sempre teve esse queijo artesanal. A questão é que cada vez mais existe a necessidade de uma saída da ilegalidade, por assim dizer. Né? Você quer comercializar, você quer ganhar novos mercados, você quer aumentar a lucratividade da propriedade. E o caminho é legalizar. Okay? Na verdade, o que a gente encontra muito, né, é que o queijo artesanal está muito na moda. Né? E grande parte dessa moda, talvez ela tenha até nascido pela gastronomia, pela até o que é chamada de alta gastronomia. Né? Os chefes de cozinha utilizando os produtos regionais, né, os produtos brasileiros, típicos brasileiros, né? E dentro dessa utilização, o queijo se torna um ingrediente de importância. Né? Você falar, por exemplo, esse queijo aqui é o queijo coalho de Pernambuco, ou eu falar, esse queijo aqui é o queijo canastra lá de Minas Gerais. Eu poder falar isso em relação ao meu prato, né? Se eu fosse um chefe de cozinha, é uma forma de propaganda interessante. E, lógico, como tudo atualmente, né, a internet dissemina essas informações em relação ao queijo artesanal. Então, eu acho que tanto a gastronomia quanto a internet ajudaram a abrir as portas para os produtos regionais, de forma geral, mas especificamente aqui importante, né, para o que a gente está conversando, em relação aos queijos artesanais. Ok? Então, você encontra queijo sendo vendido em vários lugares. Né? Lógico, em mercados grandes, em queijarias, né? Em mercados locais, venda com pequenos produtores, muito relacionado, lógico, à agricultura familiar, à ecologia, uma coisa fundamental hoje em dia, a sustentabilidade desse tipo de produção, né? Produtos gourmet, produtos orgânicos. Então, o artesanal consegue, né, o queijo artesanal, ele consegue se adequar a todos esses nichos de mercado. Isso é uma coisa muito importante. São coisas que os consumidores estão valorizando hoje em dia. Né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existiam, né, antes da pandemia, mas nós tínhamos várias feiras locais, e nessas feiras, né, você tinha diversos produtores de queijo artesanais sendo colocando o seu produto para ser conhecido, colocando o seu produto no mercado com o consumidor. Por mais que seja ainda, né, um mercado em crescimento, né, lógico que é um excelente filão de mercado. Então, o produtor de leite tem que ficar atento a essa moda em relação aos queijos artesanais. Ok? Aqui um pequeno mapa, né? Esse mapa eu peguei do mapa do Ministério, tá? Ele mostra né, como está essa distribuição de alguns queijos em relação ao Brasil, a produção de queijos em relação ao do Brasil, e, né, a gente pode falar que vai de norte a sul. Isso que é bem interessante, né? Então, existe essa perspectiva de crescimento? Com certeza. Existe o valor de mercado? Sem dúvida nenhuma. Então, o queijo artesanal, ao meu ver, é um excelente produto, pensando na sustentabilidade, pensando na agricultura familiar, pensando nesses aspectos importantes
pensando nesses aspectos importantes em relação ao produto e à própria sociedade. Lógico, o queijo artesanal a gente sempre associa a uma forma mais, não digo caseira de fazer, mas uma forma mais artesanal de fazer. Então, você tem lá o pequeno estabelecimento que trabalha, por exemplo, com as mesas de sora de madeira, né? Isso aqui é tradição. Você vai em Minas Gerais, toda a fábrica de queijo, toda a queijaria, né, na pequena propriedade, vai ter uma mesa de soradora dessa, de madeira. Né? Por um lado, é todo o peso da tradição. Né? Por outro lado, a gente sabe que essa madeira é porosa, essa madeira ela pode fixar matéria orgânica e, posteriormente, servir de ponto de contaminação e proliferação de micro-organismos. Né? Por outro lado, se você for pensar no próprio princípio da fabricação de um queijo, como o queijo lá da Serra da Canastra, em Minas Gerais, né? Essa contaminação que está na própria mesa é a contaminação que vai dar o sabor, que vai dar o aroma no queijo. Né? Isso, se você tiver a sorte de ter uma contaminação desejável, por assim dizer, nessa matéria-prima. Mas isso é a tradição, e isso é o nosso queijo artesanal. Tá? E aí eu lanço uma pergunta, né? Será que o artesanal é arte? Isso aí é importante. Né? Quando eu tenho uma visão de artesanal, eu penso no artesão, eu penso naquela pessoa que vem ao longo dos anos, às vezes tradição passada de pai para filho, né, de várias gerações anteriores, que repetem aquele ofício com uma delicadeza, com uma beleza, com arte. Por isso que eu pergunto, será que o queijo artesanal é arte? Às vezes sim, com certeza. Você tem produtos de excelente qualidade e, mais importante para quem trabalha com alimentos, produtos seguros, o que é fundamental. Eu não posso pensar só em qualidade, eu tenho que pensar na segurança em relação a esse consumidor. Tá? Mas, às vezes, o queijo artesanal não é arte. Né? Às vezes, esse queijo ele é produzido em péssimas condições de higiene, uma matéria-prima de péssima qualidade. Né? E esse queijo que você está comprando numa feira, né, sem, às vezes, um selo, né, sem nenhum tipo de fiscalização, esse queijo, às vezes, pode estar vinculando sérios micro-organismos patogênicos, que podem ter vindo dos animais, que podem ter vindo da atividade da ordenha, ou desse ambiente de fabricação de queijo. Então, o que eu quero que fique bem claro, que nem sempre o que é denominado queijo artesanal de forma informal é um produto feito com qualidade. Ok? Então, por isso que é muito importante a presença e a atuação dos órgãos de fiscalização. É muito importante as novas legislações, né, que vêm para justamente dar essa segurança para o consumidor. Tá legal? Não sei se tem produtor de queijo aqui, mas é importante a gente pensar que o objetivo básico de uma legislação em relação a alimentos é a segurança do consumidor. Não é para dificultar a sua atividade, não é para tornar inviável a sua atividade. Né? A gente vai ver aqui as exigências em relação à produção de queijo artesanal, né, exigências da legislação, e tudo que eu vou citar é puramente para gerar segurança a quem consome esse produto, para gerar um produto seguro, um alimento seguro. Tá legal? O que eu acho que é uma coisa que a gente não pode se enganar, né? Chamar de queijo artesanal ou ser queijo artesanal não é uma tentativa romântica de justificar a falta de investimento em qualidade. Eu acho que a palavra-chave, que não só o queijo artesanal, né? Aqui a gente está falando muito disso, mas qualquer produto de origem alimentar, qualquer produto de uso alimentar, né? Ele tem que ter, a palavra-chave é qualidade. Então, o queijo artesanal não é eu fazer, não é eu fabricar ele na minha cozinha ou num quartinho, sem proteção na janela, sem um piso adequado, né? Sem uma vestimenta, sem regras de higiene sendo mantidas, sendo seguidas, porque aí eu não vou conseguir produzir um alimento inócuo e um alimento com qualidade sensorial, né? Em relação a sabor, aroma e aspecto visual. Tá? Então, não é falta de qualidade. Artesanal, tem que ficar bem claro isso.
para eu fabricar de uma forma artesanal, eu tenho que sempre pensar e também, lógico, investir em qualidade, ok? Quando eu penso o que é qualidade, né, falando aqui de qualidade, quando eu penso o que é qualidade, lógico que eu estou pensando em atender determinados padrões. Esses padrões vêm das legislações, né, nós temos a Anvisa, nós temos o MAPA, nós temos as legislações regionais de cada estado, correto? Então, eu tenho que atender esses padrões em termos microbiológicos, em termos físico-químicos e também em relação à própria identidade do produto. Isso é muito importante quando você pensa na tradição regional, né, da tendência regional daquela fabricação. Eu tenho que proteger o queijo do Marajó, eu tenho que proteger o coalho do Pernambuco, eu tenho que proteger, né, o canastra de Minas Gerais, o colonial do Sul e por aí afora, tá? Então, isso é importante, eu seguir a identidade do produto, tá legal? E a gente segue esses padrões, e geralmente esses padrões eles estão definidos, por assim dizer, nas legislações, ok? Isso, então, é ponto fundamental. Até, por exemplo, há um mês atrás, umas 5 legislações importantes na área de leite, 5 regulamentos técnicos importantes foram publicados para ricota, para Minas Padrão, para soro. Então, a legislação está caminhando, né? Ela está andando. Isso que é uma coisa muito importante. Tá legal? Então, os padrões temos que atender os que estão descritos nas legislações. Às vezes, alguns estados estão mais avançados em relação a determinado produto, e aí você tem legislações também estaduais que devem ser seguidas. Ótimo. Né? Outra coisa que eu preciso, em relação a pensar o que é qualidade do meu queijo, é atender à expectativa do mercado. Com certeza, o mercado quer um produto diferenciado, o mercado quer um produto que seja seguro, que seja bonito, né, que atraia a atenção, que basicamente refletindo, né, as qualidades sensoriais desse produto. O consumidor vê o quê? Ele vê sabor, ele vê aroma, ele vê textura, ele vê aspecto visual. Então, o meu queijo artesanal, ele tem que ter uma tecnologia, uma forma de fabricação que dê justamente o que o consumidor deseja, né, em relação ao sabor, aroma, textura e aspecto visual. Porém, eu, produtor, né, eu que estou comercializando, eu também tenho que me preocupar com a segurança desse alimento. Ok? Então, isso tudo, você converte tudo isso no conceito de qualidade do queijo. Beleza. Né? Então, eu tenho os padrões que estão no próprio RISPOA, eu tenho os padrões que estão no Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade, e eu tenho, como eu falei com vocês, algumas legislações específicas, algumas legislações regionais. Tá legal? Muito bom quando o Estado já tem a sua legislação para o produto. Eu andei vendo, né? Existe a legislação do queijo colonial, desculpe, do queijo artesanal, né, do coalho, aí de Pernambuco. Legislação bem interessante até. Então, isso é muito bom. Significa que há uma preocupação tanto em relação à identidade do produto, à sustentabilidade do produtor e, lógico, à própria segurança do consumidor. Vocês estão de parabéns, assim como outros estados também que já têm as suas legislações. Ok? Uma coisa que é muito importante, né? Eu não estou falando aqui de queijo ilegal, tá? Eu estou falando aqui de queijo artesanal. Existe uma diferença. Por mais que, de repente, um artesanal ele possa ter nascido de forma ilegal em relação à forma de comercialização, eu espero que ele que ele se transforme em artesanal, né? Então, artesanal não é ilegal. Isso é uma coisa fundamental. Olha que interessante essa foto. Essa foto aqui eu tirei de um dos grupos aí que tem do Facebook, e era de um anúncio de uma pessoa vendendo queijo, né? E ela se autodenominava produtora de queijo artesanal, né? Esse é um queijo Minas Frescal, e a gente observa aí repleto de olhaduras. Olhaduras que são características, né? Características de crescimento de micro-organismos do grupo coliformes. Então, eu posso ter aí uma Escherichia coli fecal que pode vir causar algum tipo de problema do consumidor. Né? E, no entanto, essa vendedora de queijo artesanal,
ela está fazendo uma propaganda numa rede social e pessoas estão comprando esse produto. E aí eu pergunto, onde está a responsabilidade dessa vendedora, dessa produtora, dessa vendedora? Né? Nesse post que teve, algumas pessoas até falaram, nossa, isso é um defeito, isso pode ter patogênico e coisa e tal. Mas ela não tirou o seu anúncio. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando. Se você for olhar, você vê vários exemplos desse no Facebook ou no Instagram, né? Produtos de qualidade, infelizmente sendo ainda vendido de forma ilegal, e produtos sem qualidade nenhuma sendo vendidos diretamente do consumidor, do produtor para o consumidor. Ok? Olha que interessante. O que isso tem a ver com queijo? Isso aqui é um anúncio do Mercado Livre, né? O que esse escorredor aqui de arroz, né, tem a ver com queijo? Tem muito a ver. A pessoa comprou um escorredor desse e fez a dissora da sua massa dentro desse escorredor. Você vê aqui, né, as ranhuras da parede. E esse queijo que eu estou mostrando aqui na foto também estava sendo vendido como queijo artesanal. Legal? Então, não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer chamar de queijo artesanal e não é isso que a gente quer que seja chamado de queijo artesanal. Porque, na realidade, pessoal, é isso aqui que denigre a imagem do queijo artesanal. São essas situações que fazem com que o consumidor tenha medo de consumir o verdadeiro queijo artesanal, que é difícil de produzir, pode ser, que é mais caro de produzir, pode ser, mas que é um produto de excelente qualidade. Então, isso que a gente não quer, essa ilegalidade de produto e também de forma de comercialização, ok? E aí, eu peguei essa foto aqui da Emater, em Minas Gerais, você vê o caminho, né? Que é a transformação na parte aqui da esquerda, né? De uma unidade produtora, uma queijaria ilegal, né? Por assim dizer, que você tem um método de fabricação que propicia uma contaminação do ambiente e, lógico, que propicia uma contaminação do teu queijo, né? E você também aqui, na parte da direita, o que essa fábrica pode se transformar, né? Ela pode se transformar num exemplo de boas práticas de fabricação, ela pode se transformar num exemplo de higiene, que é o que a gente deseja, é o que a gente quer. Tá legal? A gente pensa muito, olhando para uma fábrica, olhando para um queijo, a gente pensa muito como esse queijo foi fabricado, como esse queijo foi elaborado. Mas aí eu lanço uma pergunta aqui muito importante. E o leite que deu origem a esse queijo? Será que esse leite tinha algum controle de qualidade? Pensa aí nessa foto da esquerda, né? Será que uma vaca dessa não estava com mastite? Será que ela não estava tomando um antibiótico para justamente curar essa mastite? Será que esse leite, né, que está sendo utilizado aqui, não foi comprado do vizinho dessa queijaria e o vizinho, né, adicionou alguma substância fraudadora nesse leite? Não sei, porque não tem nenhum tipo de controle. No artesanal, eu tenho esse controle. No artesanal oficial, né, eu tenho esse controle. Tá legal? E uma coisa muito importante que talvez eu tenha esquecido de falar lá no início, mas eu vou falar agora também, é que artesanal não é industrial, ok? Eu não posso vender queijo artesanal se eu fabrico ele dentro de uma indústria, ok? Uma indústria propriamente dita. É proibido. Né? Então, essas duas fotos aí da direita não é uma indústria, né? Elas não se passam numa indústria. É uma queijaria artesanal, real e já com selo, né, do IMA de Minas Gerais. Tá legal? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, eu tenho que pensar em qualidade de leite, eu tenho que pensar em manipulação adequada, eu tenho que pensar no meio ambiente, eu tenho que pensar em programa de autocontrole, né? Por exemplo, eu tenho que pensar nisso tudo para eu conseguir produzir um queijo de qualidade sensorial, físico-química, microbiológica e também seguro para o consumo. Então, esses são pontos importantes que a gente vai discutir ao longo desse tempo aqui nosso, tá bom? Então, o que nós temos hoje em dia em relação à legislação federal, tá, para o queijo artesanal? Nós temos algumas legislações que foram recentemente publicadas, 2019, tá? E vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessa legislação para a gente perceber
o que é mais importante em relação ao artesanal. Eu vou começar com o decreto 9.918, do ano de 2019. Esse decreto, pessoal, ele fala sobre fiscalização. Ou seja, esse decreto é mais para quem vai fiscalizar esse produto, né? Quem vai fiscalizar essa fábrica. Mas se você está produzindo, você tem que entender como o teu produto vai ser fiscalizado. Isso é uma coisa muito importante, tá? A gente não pode pensar só em tecnologia, gente. Nós temos que pensar em tecnologia e inspeção andando juntos, né? Como também a gente não pode pensar só em inspeção, a gente tem que pensar na tecnologia andando junto da inspeção, tá legal? Então é importante a gente ver sempre os dois aspectos, né? Sempre os dois lados da moeda, por assim dizer. Okay? Então, dentro desse decreto, foi estipulado, né, esquematizado, o famoso selo arte. Lógico que aqui, pessoal, eu não estou falando só de queijos, né? Falando aqui de produtos de forma geral, produtos de origem animal de forma geral, né? E aí veio esse selo arte, tá? E aí você tem um documento bem interessante, né, para quem tiver interesse. Lá no site do MAPA você consegue fazer esse download desse documento e mostra, ele ensina o que é o selo arte, ele fala quais são as competências em relação ao selo arte, né, a competência do Ministério, competência das secretarias de agricultura regionais, competência do produtor, né? Então é bem interessante esse folder, tá? Existe uma facilidade de você fazer o download no site do MAPA. Se vocês não conseguirem, podem me pedir que depois eu posso até mandar para vocês. Tá legal? E também nesse decreto, né, 9.918, ele fala uma coisa bem interessante. Olha só, que as exigências para concessão de selo arte são exigências simplificadas. Tá? Por que simplificadas? Porque são adequadas, né, lógico, à dimensão e à finalidade daquele empreendimento. Né? Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque, olha só, eu não posso exigir um padrão muito rígido, né, de uma agricultura familiar ou de um pequeno estabelecimento. Depois a gente vai falar sobre o que é um pequeno estabelecimento agropecuário. Eu não posso exigir desse estabelecimento agropecuário um tipo de produção tão rígida assim. Lógico que eu não estou falando não exigir qualidade. Lógico também que eu não estou falando não exigir que o alimento seja seguro, tá legal? O que eu estou dizendo é que determinadas exigências são simplificadas, o que é bem interessante. Torna mais fácil você conseguir colocar um selo arte no seu produto, ok? Olha que interessante, né? Eu posso, nesse caso, eu posso trabalhar com a matéria-prima, ou seja, o leite da minha produção própria, ou eu posso comprar, né, do meu vizinho, eu posso comprar esse leite da região, ok? Lógico que eu tenho uma rotina de análise desse leite que deve ser seguida, ok? Mas é uma abertura interessante eu poder comprar esse leite de outra pessoa, tá? O que é importante, se eu estou comprando de alguém, eu tenho que assegurar essa qualidade. Eu tenho que analisar esse leite do meu fornecedor. Eu não posso comprar de qualquer pessoa que chega na minha fábrica de queijo e oferece 100 litros de leite. Não é assim que funciona. Tudo isso é cadastrado, tudo isso é analisado, porque eu tenho que ter o quê? A rastreabilidade dessa matéria-prima, ok? Mais uma vez, né, aquela ideia de usar técnicas predominantemente manuais, tá? Mas eu abro a ressalva aqui, não significa que eu não possa usar um equipamento, né? Eu não vou deixar de ter uma desnatadeira, eu não vou deixar de ter um tanque, né, para fabricação desse queijo, tá legal? Que eu posso fazer uma pasteurização lenta, de repente, nesse tanque, ok? O que eu quero dizer aqui, por exemplo, se eu fizesse um queijo, né, que vem de um processo de concentração por ultrafiltração, é lógico que esse processo não cabe dentro do selo arte, que é um processo mais tecnológico, mais industrial, tá? Então, eu tenho sim o uso de equipamentos, mas técnicas são predominantemente manuais, tá legal? E que uma coisa que é interessante, que bate com aquele conceito de artesão que eu falei lá no início,
o produtor ele tem que ter domínio integral do processo de elaboração, do processo produtivo. Isso é muito importante. Ele é o artista, né? Ele que está sendo chamado de artista dessa história, ok? Então, o que eu quero dizer, eu comentei com vocês, que não é só em relação a queijos artesanais. Eu tenho outros produtos lá que podem ser vendidos, comercializados e ganhar o selo arte, né? Eu tenho manteiga, doce de leite, iogurte. Esses exemplos aqui que eu estou dando, tá? Foi uma pesquisa rápida que eu fiz no Mercado Livre, são totalmente legais, tá bom? É só para mostrar outros tipos de produtos que podem ser ou que têm uma tendência até de estar aumentando em relação à venda como artesanal, ok? Uma outra coisa fundamental desse decreto, pessoal, é o trabalho com as boas práticas agropecuárias. Eu estou pensando na fábrica, não. Eu estou pensando no campo, no animal, no bem-estar desse animal, na sanidade desse animal, né? Só assim, trabalhando com boas práticas agropecuárias, é o início de eu conseguir elaborar um alimento seguro. É o início de tudo. Pensar no animal, pensar na vaca, é o início de tudo. E lógico que, como esses processos eles pensam muito em agricultura familiar, eu estou sempre pensando num sistema sustentável, num sistema que seja rentável para essa subsistência desse núcleo, muitas vezes núcleo da própria família, né, por assim dizer, e que seja também, que possibilite que o produto chegue ao mercado com preços competitivos. Então, isso é fundamental. Não é só largar o produto e se vira, né? Tem que dar um subsídio para essa comercialização ocorrer de forma competitiva, ok? E agora eu já estou diferente, agora eu já fui para quê? Para as boas práticas de fabricação. Agora eu entrei na indústria, não é legal? Então, percebam que tudo isso são trechos da legislação, tá legal? Eu estou citando aqui os que eu considero mais importantes para a gente discutir. Então, garantir a inocuidade alimentar é muito importante. Garantir a identidade do produto. Se eu sei como o queijo coalho tem que ser, se uma empresa coloca um queijo coalho diferente, eu não vou aceitar, né? Aqui no Rio a gente tem aquela máxima, né? Queijo coalho não pode derreter. A gente compra queijo coalho na praia, o cara coloca lá no carvão e o queijo coalho não pode derreter, porque se derreter ele está fora do padrão de identidade, né? Está ácido, de repente, aí fez ele derreter, né? Mudanças lá no cálcio, etc. E aí está fora do padrão. Então isso é importante. Se eu compro um queijo da Serra da Canastra, eu tenho uma visão do que é esse queijo. Eu quero que ele siga aquela identidade, que é o quê, gente? Que é aroma, sabor, aspecto visual, cor, né? Então, isso são coisas importantes. E, lógico, eu tenho que garantir com essas boas práticas de fabricação a qualidade e a integridade desse alimento. Então, são pontos que são levantados na legislação que a gente tem que observar se a gente quer trabalhar com um produto que possa ser classificado como produto artesanal. Uma outra legislação aqui importante é a Lei 13.860, também de 2019. Essa já fala do processo de produção de queijos, tá legal? Então, a outra se referia ao processo de inspeção, era pontos específicos para a inspeção. E agora é um ponto específico mais que pode ser valorizado em relação à produção dos queijos, tá legal? Legal. Olha, essa legislação foi bem interessante, que, na verdade, ela nasceu como uma legislação publicada pelo Congresso Nacional, tá? Então, lógico, ela foi feita a partir de políticos, né, que atendem, né, a função deles é essa, né, atendem demandas dos produtores, da população de forma geral, só que ela veio muito errada. Errada, por assim dizer. Ela veio com tópicos confusos e muito complicados, principalmente para a segurança do alimento. Então, posteriormente, ela foi republicada, né, com diversos vetos, né? Essa republicação foi feita a partir de uma orientação do Ministério, tá legal? E ela discorre sobre a produção de queijos artesanais. Então, é uma legislação muito importante para quem trabalha nessa área ou para quem quer trabalhar nessa área.
ok? E lá ela faz a mesma definição do que é o queijo artesanal, né? Queijo artesanal, com vinculação e valorização territorial, regional, cultural. Tá vendo? Sempre associado à cultura, né? Onde eu enxergo a questão do artesão, que tem lá do seu avô, do seu bisavô, aquela técnica de fabricação desse queijo, e faz, né, de acordo com o que os pais ensinaram. Isso é muito importante. Tá legal? Então, eu tenho o protocolo específico para cada tipo de queijo, para cada variedade, né? Com emprego, lógico, né? A legislação fala isso, de boas práticas agropecuárias e de boas práticas de fabricação, ok? A lei se torna meio repetitiva, mas ela é repetitiva em pontos que são muito importantes de serem, né, impregnados na mente de quem está produzindo esse queijo, ok? E aí, essa legislação fala justamente aquele item que eu tinha comentado mais cedo, né? Os queijos artesanais, eles não podem ser produzidos em indústrias de laticínios. Olha a diferenciação. Então, eu tenho agora o produto industrial e tenho o produto artesanal. Isso é muito importante, porque, lógico, né? Se houvesse essa liberação de indústria fazer queijo artesanal, o que ia acontecer? Uma competição desleal. Né? A indústria conseguiria colocar no mercado um produto bem mais barato devido ao seu porte, né? Devido ao preço que ela pode comprar pelo leite, etc. Né? Então, ela conseguiria colocar um produto no mercado mais barato e talvez que não atendesse às características culturais e tradicionais daquele produto. Tá legal? Então, isso aqui é um termo, é uma parte muito importante da legislação. Tá legal? Que quem pensa em produzir queijo, de certa forma, está seguro por esse artigo. Ok? Um outro ponto muito importante em relação à fabricação de queijo é o processo de maturação. E lógico que dentro da ideia do queijo artesanal, a maturação também é importante. E a legislação deixa isso em cargo de quem está fabricando, porque cada queijo tem uma certa característica de maturação. Né? Cada queijo, cada tipo de queijo, tem um tempo, tem uma temperatura, tem uma forma de maturar diferenciada. Ok? Então, eu não posso nunca exigir uma maturação, digamos, uma maturação igual para todos os tipos de queijo. Ok? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos entender agora aqui que maturação, o que é maturação, né? Durante essa maturação, ocorrem alterações químicas, ocorrem alterações microbiológicas, ocorrem alterações físicas e sensoriais nesse queijo, que fazem com que ele culmine, e lógico, visuais, né? Dentro das sensoriais, não só de sabor e de aroma, mas que fazem com que ele se transforme no produto específico daquele tipo. Por exemplo, se eu pegar um queijo hoje, né? Se eu pegar um queijo da Serra da Canastra hoje e experimentar, que acabou de ser fabricado hoje, não vai ter gosto de nada. Agora, se eu pegar esse queijo daqui a 25 dias, a 30 dias, a 60 dias e experimentar, eu vou ver que ele tem o gosto característico, ele tem as olhaduras características, ele tem a cor característica, tá legal? Então, a maturação é muito importante para dar essa característica final do produto. Então, a exigência é que eu siga a maturação específica para a variedade de queijo. E uma outra coisa aqui importante, pessoal, que ocorre na maturação é a segurança. Tá? Durante a maturação, essas alterações que ocorrem no queijo que eu citei, elas dão ao produto uma segurança em relação à inocuidade. Por exemplo, uma bactéria patogênica que esteja contaminando esse queijo, durante a maturação, ela pode ser destruída, porque você tem a formação de condições não adequadas para esse micro-organismo. Okay? Então, maturação também, além de todas essas modificações benéficas, ela também traz segurança ao produto. Okay? Por isso que ela é importante ser citada na legislação. Então, essa maturação que eu estou falando, né? Cada produto com seu tempo, com sua umidade relativa do ar, com a sua forma de maturação específica. Ok? Beleza. Uma coisa fundamental que a legislação também fala, né?
se eu estou trabalhando com essa questão de fabricar o queijo a partir de leite cru. Lembra que eu comentei com vocês? Queijo com leite cru é queijo maturado, né? Pode ser industrial, pode ser artesanal. O papo do leite cru é que ele tem que ser maturado. Tá? Uma coisa super importante é a questão da tuberculose ou da brucelose. Essa matéria-prima ela deve ter vinda, né, de propriedades certificadas como livre, né, ou controlada para brucelose e tuberculose. Se eu não me engano, a gente só tem algumas propriedades livres de tuberculose no Paraná e em Santa Catarina, por enquanto. Mas controladas a gente tem em todo o Brasil. Tá legal? Então, isso é uma exigência importante, por quê? Porque são zoonoses, né? Essa que é a grande questão, ok? Uma outra coisa fundamental que a legislação fala, controle de mastite, né? Isso é fundamental também. Mastite é um problema sério para gado leiteiro, né? E não só para o gado leiteiro, né? Para o ser humano também, porque muitos dos micro-organismos que causam a mastite também são patógenos, né, para o ser humano. Então, se eu ingerir um leite de uma vaca com mastite, ou um queijo que foi produzido a partir de um leite de uma vaca com mastite, eu posso estar me contaminando por um Staphylococcus aureus, por um Escherichia coli, por um Streptococcus, né, agalactis, etc., né, por algum micro-organismo causador da mastite, que pode ser patogênico também para o ser humano. Então, isso é um ponto fundamental que tenha nessa produção desse tipo de leite, né, o controle de mastite. Há a exigência de todas as boas práticas agropecuárias. Por exemplo, o que é uma boa prática agropecuária? Fazer um pré-dipping, fazer um pós-dipping adequado, né? Trabalhar com o máximo com condições de higiene adequadas em relação à água, etc. Essa água da ordenha, ela tem que ser potável, né? Ela tem que ter uma boa potabilidade, né? Porque senão ela vai contaminar todo o processo, ok? Eu tenho que ser capaz de rastrear esse leite. Aqui eu estou falando de leite. Eu tenho que ser capaz de rastrear esse leite. Tá bom, gente? Então, são pontos importantes dentro dessa ideia de produção de leite para o queijo artesanal, tá? E lógico que um outro ponto fundamental, mais uma vez a legislação, ela está mostrando, ela está falando que o processo de inspeção, né, o controle, acompanhamento, a rastreabilidade, tudo pode ser simplificado. Porque, gente, na boa, se a legislação exigisse a mesma coisa que é exigida por uma indústria, aí sim seria inviável. Então, há uma inspeção simplificada. Duas legislações aqui falando isso para vocês, né? Que o processo de inspeção é simplificado. Mas eu quero que fique bem claro, tá? Dizer que é simplificado não significa dizer que não existe, né? Ou não significa dizer que não é feito de forma correta. Isso que é um ponto muito importante de ser observado, ok? Então, por exemplo, né, aqui eu tenho dois tipos de ordenha. Qual será que, nessas duas fotos aqui, é o processo mais adequado para uma produção de leite para um produto artesanal? Né? Talvez nem toda fazenda artesanal consiga fazer uma ordenha mecânica. Tudo bem. Esse processo aqui, de repente, um processo de balde ao pé, né? Uma ordenha mecânica de balde ao pé com 3 ou 4 sistemas de balde ao pé, seja viável para uma propriedade. Mas eu consigo fazer uma ordenha manual de qualidade. Não é o caso dessa foto aqui. Né? Essa foto aqui eu tenho presença de contaminações ambientais que provavelmente vão contaminar o leite. Né? Mas o que eu quero que fique bem claro é que mesmo no processo de ordenha manual, se você está trabalhando com um pequeno produtor, né, muitos deles vêm de ordenha manual, mas mesmo desse processo, eu consigo fazer uma boa prática agropecuária, eu consigo obter um leite de excelente qualidade. Tá legal? É tudo questão de comprometimento do proprietário, de quem está fazendo ordenha, etc. Tá bom? Isso aqui que eu quero dizer que são é o que você precisa seguir, as boas práticas agropecuárias. Ok? Aí eu penso, né, nessa água potável.
Será que essa água que é utilizada tanto em termos de lavagem de teto, lavagem de equipamento, né? Essa água que pode vir a contaminar o meu leite, será que essa água não vai também vincular micro-organismos? Então, essa água ela tem que ser testada, essa água tem que ser clorada. Isso aí são pontos importantes dentro de um programa. Tá legal? É exigência da legislação você ter uma água de qualidade. Tá? Não é nem questão que você quer botar, não. Você tem que colocar uma água de qualidade. Isso aqui é um exemplo, uma fazenda leiteira que usava essa água aqui para limpar os latões, para limpar a mão do ordenhador, para limpar o teto do animal, etc. Lógico que você tinha aí riscos sérios de contaminação. Esse psicotrófico aí devia ficar feliz da vida. O psicotrófico vem muito da água, né? E é um problema muito grande para a cadeia leiteira, né? Por causa do frio que a gente inflige o leite. Então, isso é um problema sério que tem que ser observado. Qualidade da água, ok? E aí, lógico, também, a legislação fala das boas práticas de fabricação. Por boas práticas de fabricação, eu penso o quê? Dentro da indústria. Mais uma vez, a água que eu vou usar na indústria, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser potável, né? Lógico, eu vou estar elaborando o produto com os utensílios que eu limpo com a água. Ela tem que ser clorada, ela tem que ser controlada. Os meus produtos têm que ser passíveis de serem rastreados. Isso é fundamental, exigência de qualquer legislação, rastreabilidade do produto, né? E, lógico, eu poderia aqui mostrar vários slides sobre falta de higiene, né? Peguei alguns aqui no Facebook, né? Isso aqui é uma fábrica de fabricação, uma fábrica de elaboração de queijos, né? Esse aqui é um tanque de salga, para você ter ideia, né? Temperatura altíssima, no meio, né? No meio da terra batida, um ambiente com certeza contaminado. Será que é isso que eu quero para o meu queijo artesanal? Será que eu posso chamar isso de fabricação artesanal? E aí eu tenho um balde de tinta com a minha matéria-prima, com o meu leite, que deve ter vindo diretamente do curral para dentro do ambiente de fabricação. Eu tenho um ambiente de fabricação de madeira, de janela aberta, né, de terra batida. Será que é isso que é o artesanal? Ou isso é o ilegal? Está vendo a diferença? Essa é a grande diferença, né? Será que, aqui está vendo aquele tanque que eu mostrei? Olha a salga dos queijos, né? Aí você vê mosca, você vê possibilidade de milhões de micro-organismos patogênicos e deteriorantes estarem contaminando esse produto. Está vendo o que eu não quero em relação ao artesanal? O que a gente não pode aceitar? Lógico que é o que pode ser mudado. Será que um estabelecimento desse pode mudar? Pode, lógico que pode. Pode melhorar? Lógico que pode, né? Exige investimento? Vai com certeza exigir investimento. Tá? Mas não é inviável, não é impossível acontecer. Okay? Outra legislação importante aqui para a gente falar é a Instrução Normativa 73. Tá? Ela fala sobre a produção do leite. Então, é uma legislação bem interessante em relação aos queijos artesanais, né? E, basicamente, né, ela fala sobre as boas práticas agropecuárias para quem vai, né, produzir leite para fabricar os produtos lácteos artesanais. Essa aqui é muito específica para quem está produzindo leite para os lácteos artesanais. Tá legal? Então, você tem quais são as exigências. Isso aqui eu quero que vocês prestem atenção, pessoal. Muita atenção, tá? Observem que nenhum desses itens que eu vou discutir aqui é para tornar a atividade inviável. Nenhum desses itens que eu vou discutir aqui é para tornar o processo caro. Todos esses itens vêm para dar segurança ao alimento. Vêm para assegurar que o consumidor vai consumir esse queijo, vai degustar esse queijo, que queijo a gente degusta também, né? Vai degustar esse queijo sem nenhum risco à sua saúde. Então, dependendo do estado, você tem uma determinada ação em relação à fitosa, né? Você tem que ter um controle da mastite, não só a mastite clínica, que é aquela que você vê, mas também a mastite subclínica, que você não percebe que o animal está com mastite, mas ele está com mastite. Você tem que fazer todo um controle zootécnico, um controle de parasitário, de outras patologias que podem afetar esse rebanho,
Se você tem a administração de medicamentos para esse animal, tem que ser respeitado o período de carência, tá legal? Sem nenhum tipo de estimulante à produção de leite. Tá? Tem que ser certificado como livre ou controlado, né, para brucelose e tuberculose, como nós já falamos anteriormente, ok? Tem que ter todo o registro dessa produção, tá? Em relação ao controle de pragas, registros zootécnicos, registro de sanidade, registro de produção, controle de praga, água residual, todo aquele cuidado pré, durante, pós-ordenha, que a gente insiste em chamar eles, isso aí é atenção, são boas práticas agropecuárias. Tudo isso tem que ser, tem que acontecer nessa propriedade, ok? Uma coisa interessante, né? Esse leite ele vai ser, após ordenha, ele vai ser processado em 2 horas, né? Ou vai ser resfriado em até 4 horas para posterior encaminhamento para essa fábrica, né? Algumas legislações regionais mudam um pouco esse período, tá legal? Né? Eu tenho que ter um tanque de refrigeração à placa nessa propriedade. Tá? E em relação às exigências de qualidade desse leite, tem que atender a Instrução Normativa número 77, do ano de 2018. 76 e 77. Tá legal? A 76, eu esqueci de botar aí, né? Mas a 76, ela fala mais dos padrões de qualidade do leite, e a 77 fala de quê? Ela fala de como alcançar esses padrões. Ok? E aí, nessa unidade receptora, né, você vai ter aí a temperatura até 7 graus Celsius. A gente sabe que temperatura e tempo tem tudo a ver com o crescimento de micro-organismos, né? Principalmente em leite, lógico. Então, você tem que tentar manter esse leite temperatura mais baixa possível. Geralmente você faz aí de 2 a 4 graus. Né? O novo RISPOA aumentou temperaturas para 5 graus, então hoje em dia ele está trabalhando com 5 graus em vez de 4. Eu acho que mantém 4 é melhor, né, como máximo, ok? Essas análises desse leite, tá, que vai ser utilizado, tem que ser as análises mensais na rede brasileira de laboratórios de controle da qualidade do leite, né? Ou seja, uma vez por mês o leite vai ser remetido, né, para o laboratório. Mas aí tem uma ressalva, olha que interessante. Se for leite da própria produção, né, se essa queijaria está fazendo aí o leite da sua própria produção, eu não preciso fazer todo mês. Eu posso fazer a cada 3 meses. Né? Lógico, é minha produção, eu tenho uma noção melhor do meu leite. Né? Então, há essa liberação para que esse leite seja analisado a cada 3 meses. Ok? Então, isso tudo que eu estou falando aqui, que eu estou falando de boas práticas agropecuárias, de boas práticas de fabricação, elas visam você obter um leite e um produto, um queijo, com qualidade. Nessas fotos aí, eu percebo aí uma contaminação por coliformes fecais. Né? Essas olhaduras numerosas, irregulares e distribuídas em todo o corpo do queijo são características de coliformes fecais. Né? O famoso estufamento precoce que acontece em queijos. E isso aí é caracterizado por quê? Falta de higiene. Né? Ou um leite cru muito contaminado, né? Ou total falta de higiene no ambiente de fabricação. Aquelas fotos que eu mostrei vão gerar um queijo dessa forma. E é isso que a gente não quer. Né? Uma outra legislação que eu acho que é muito importante e nem às vezes nem todo mundo conhece é a Instrução Normativa número 5 de 2017. Tá? Ela fala exatamente sobre pequenos estabelecimentos agropecuários. Então, ela é muito legal, ela é muito interessante, porque essa Instrução Normativa número 5, né, ela mostra que existe uma certa flexibilização de condições que são exigidas pela legislação para esses pequenos estabelecimentos. Olha que interessante. Né? Então, por exemplo, o que o escopo dessa legislação fala? Né? Que dentro de uma ideia de agricultor familiar, de produtores rurais que se encaixam nessas atividades, né? Produtos de origem animal, mas mais importante aqui a gente pensar que é o tamanho do estabelecimento, menor ou igual que 250 metros quadrados e com volume de trabalhado por leite de no máximo 2.000 litros de leite por dia. Então, é um estabelecimento, né? É um estabelecimento, uma indústria pequena, tá legal? Que tem uma flexibilização de exigências
Isso que é interessante. Quer ver um exemplo aqui? Pelo mapa, o redor da fábrica tem que ser calçado pavimentado, né? Por essa legislação, pode ser brita. É bem mais barato, entendeu? Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. Existem outras diferenças, tá legal? Mas o importante é que seja o quê? No máximo, 2.000 litros de leite por dia. Tá legal? Uma coisa, tá, gente? Essa legislação aqui, número 5, essa instituição normativa número 5, ela não fala só de leite, não, tá? Ela fala dos vários produtos de origem animal, beleza? Não é só sobre leite, não. Ela tem vários tópicos específicos para os produtos de origem animal, ok? E, lógico, o nosso RISPOA, que o decreto 10.468 agora, né, de agosto de 2020, deu uma certa modificada, né? Na área de leite, modificou um pouquinho, uma modificação foi aquela que eu falei em relação à temperatura, né? Temperatura agora de 5 graus, como resfriamento básico do leite. Né? A ideia da fábrica de laticínios e do entreposto, né? Entreposto não, o do entreposto mudou, agora chama Unidade Beneficiadora de Leite, algumas mudanças em relação a leite desse novo RISPOA. Mas eu botei aqui RISPOA, porque dentro do RISPOA você tem tópicos, né, artigos que falam de produção artesanal, de exigências dessa produção, e, lógico, fala sobre os padrões de queijo, além daqueles regulamentos técnicos específicos que eu tinha comentado com vocês. Né? Dentro desse RISPOA, existe a definição dessa queijaria, que é bem o que a gente está conversando aqui. O que é uma queijaria? Lógico, é o estabelecimento que é destinado à fabricação de queijo, que vai envolver todos aqueles processos de fabricação do queijo, né? Desde a recepção do leite até, no caso, o invase. Só que existe uma ressalva. Se aquela queijaria ela não realizar o processo como um todo, ela pode mandar esse queijo para uma outra unidade de beneficiamento, que esse sim vai acabar a fabricação desse queijo. Por exemplo, digamos uma queijaria que não tem uma câmara de maturação adequada. O que essa queijaria pode fazer? Fazer o queijo até antes da maturação e mandar para um outro estabelecimento industrial, para essa nova, né, denominação unidade de beneficiamento, para esse queijo ser maturado, fracionado, embalado, etc. Entenderam? Então, a queijaria pode fazer tudo. A queijaria está dentro da propriedade rural. Ela pode fazer tudo em relação a esse queijo, se ela tiver condições. Se ela não tiver condições, ela pode até mandar esse queijo para uma outra unidade industrial e ali essa continuidade vai acontecer. Nesse caso, só mais uma ressalva. Nesse caso, se ela manda para uma unidade industrial, é interessante o quê? É essa unidade que começa a controlar a qualidade desse produto. É ela que tem que garantir que a queijaria vai trabalhar com boas práticas de fabricação, entenderam? Ela assume a responsabilidade sobre a qualidade desse produto, ok? Lógico que aí você tem que pensar e começar a perguntar sobre essa questão de risco ao consumidor. Será que esse consumo de produto artesanal, de alimento artesanal, de queijo artesanal, pode representar um risco higiênico-sanitário? Será? Às vezes, sim. Eu acho que eu mostrei aqui, né, essas situações desejáveis e algumas situações indesejáveis, onde, com certeza, você tem um risco a quem consome esse produto. Né? Então, são coisas importantes. E aqui a gente conversa muito também sobre leite matéria-prima, né? E também sobre leite cru. Esse leite matéria-prima, ele pode estar contaminado por uma série de micro-organismos. Né? Um levantamento feito em relação ao consumo de leite cru e produtos lácteos feitos com leite cru no mundo todo, levantou que os maiores surtos são causados por salmonela, E. coli, campylobacter, listeria e estafilococcus. Pra você ter uma ideia que tudo isso pode estar contaminando o seu leite. E se você faz esse queijo com leite cru, pode estar contaminando o seu queijo. Ok? Então, existem outros problemas além disso. Eu tenho que observar a sanidade animal. Sanidade, eu estou pensando muito em quê? Lógico, eu estou pensando em bem-estar, estou pensando nisso tudo. Mas eu estou pensando muito em mastite.
porque a mastite vai refletir na qualidade do leite, vai alterar a composição, lógico que vai alterar o volume, mas a mastite vai possibilitar a presença desses micro-organismos, né, que causam a enfermidade nesse leite. Eu tenho que pensar se eu estou seguindo as boas práticas de fabricação, tenho que pensar se eu estou seguindo as boas práticas agropecuárias, se eu estou armazenando, se eu estou comercializando, se eu estou preparando esse queijo, né, de forma correta, ou mesmo se esse queijo está sendo consumido de forma correta. Lógico que preparo e consumo tem mais a ver com restaurantes, né, com essa comercialização final desse produto. Ok? E aí, né, a gente bate naquela questão, lembra que eu falei lá no início? Né? E como é que entram os queijos que são fabricados com leite cru? Lembra que ser artesanal não significa ser leite cru. Eu posso fazer uma pasteurização lenta facilmente dentro de uma fábrica com essas características que eu mostrei anteriormente. Né? O que é a pasteurização lenta? 63, 65 graus Celsius durante 30 minutos. Depois, resfriamento para a fabricação. Né? Então, eu posso fazer essa pasteurização no próprio tanque de fabricação. Né? Os tanques de fabricação de queijos, né, eles chegam aí a 90 graus, se eu quiser. Então, facilmente consigo manter essa temperatura de forma correta para fazer uma pasteurização lenta do meu produto. Tá? Mas existe essa questão do queijo feito com leite cru. Né? Como é que funciona essa questão? Primeiro, quais são as vantagens de eu fabricar um queijo com leite cru? Eu acho que a primeira vantagem que vocês devem conhecer é que quando eu não faço a pasteurização do leite, eu não estou destruindo as bactérias presentes. E se eu tenho sorte que as bactérias presentes são bactérias láticas aromáticas, por exemplo, esse queijo que eu fiz com leite cru vai ter um aroma e vai ter um sabor fantástico. É justamente isso que ocorre, por exemplo, lá em Minas Gerais. Imagina que a contaminação nativa, né, desse leite, a contaminação que naturalmente ocorre dessa matéria-prima, desse leite, é uma contaminação cheia de bactérias láticas desejáveis. Né? Por que isso aconteceu? Por causa das montanhas, do isolamento geográfico, por causa da chuva, por causa do clima. Tudo isso fez com que ali tivesse uma contaminação ambiental que, no caso, é desejável. Por quê? Porque são bactérias láticas aromáticas, que dão ao queijo o sabor tão característico. Então, olha que legal, né? O próprio leite cru já tem as bactérias que eu preciso para a fabricação do queijo. Se eu tivesse um leite pasteurizado, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que comprar essas bactérias da indústria, que vende bactéria, né? E teria que adicionar a esse leite. Só que qual é a grande diferença? Quando eu tenho uma contaminação nativa, eu não tenho 1, 2, 4 bactérias. Eu tenho 10 bactérias diferentes. Então, a riqueza desse produto vai ser muito grande. Agora, quando eu tenho um leite pasteurizado, eu boto no máximo 3 bactérias para fazer um queijo. Então, lógico que a riqueza sensorial nunca vai ficar igual. Né? Se eu pegar lá um leite aqui no Rio de Janeiro, pasteurizar, colocar as mesmas 4 bactérias que é utilizado lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, o meu queijo não vai ficar igual ao queijo deles. Eu posso repetir o processo igualzinho, mas pelas bactérias serem diferentes, nunca vai ficar igual. Então, a grande vantagem de fabricar queijo com leite cru é essa questão das bactérias, dos micro-organismos. Né? O leite cru já está naturalmente contaminado, né, por bactérias benéficas, por bactérias desejáveis. Tá legal? Uma outra vantagem, né, que você pode dizer é que quando você faz o queijo com leite cru, você não precisa usar o cloreto de cálcio. Vamos entender. O que é o cloreto de cálcio? O cloreto de cálcio é um ingrediente que é utilizado para repor o cálcio que, durante a pasteurização, parte desse cálcio, durante o aquecimento do leite, ele é perdido. Tá legal? Ele é perdido em relação a não estar mais viável, né, por assim dizer, para a fabricação. Então, o que você faz? No leite pasteurizado, você adiciona esse cloreto de cálcio. Mas isso não é nem tão importante não, porque cloreto de cálcio não é muito caro. Não chega a ser um insumo muito caro para a indústria. A maior vantagem mesmo é em relação aos micro-organismos. Tá legal? Mas por quê? Por que eu só posso usar esse leite cru
para fazer queijo maturado? O que a maturação faz, né, que protege esse queijo? Falei para vocês, né, gente? Durante a maturação, diversas alterações ocorrem no queijo. Por exemplo, o queijo fica mais ácido, né? O restante de lactose, né, que tem no queijo tem aí, digamos aí, 10% só da lactose do leite, porque lactose é solúvel, é um carboidrato solúvel, então ela é perdida no soro, e esse 10% vai ser utilizado pelas bactérias láticas que já estão nesse queijo. Então, basicamente, queijo não tem lactose, né? Mas essa lactose se transforma em ácido lático. Isso muda o sabor. E, às vezes, a bactéria não gosta do ambiente nem sem tanto, né? A bactéria não gosta do ambiente sem lactose, porque ela precisa de lactose como substrato, e, às vezes, a acidez pode inibir ela também. Tá legal? Uma outra coisa importante, durante a maturação, o oxigênio que está dentro desse queijo, ele é difundido para o ambiente. Então, o queijo diminui a taxa de oxigênio. E algumas bactérias precisam de oxigênio para se desenvolver. Esse é um outro fator. E uma outra questão importante é que algumas bactérias láticas são consideradas até probióticas, né? Elas competem com as bactérias patogênicas ou deteriorantes que estão presentes nesse queijo e vencem a competição. Porque, lógico, né? Elas são bactérias láticas. Elas adoram aquele ambiente onde elas estão vivendo ali. Né? Então, elas têm predileção pelo ambiente. E elas conseguem destruir, né? Ou por produção de compostos antimicrobianos. Algumas bactérias láticas inibem os patogênicos porque produzem, né, substâncias antimicrobianas. Entenderam? Então, por isso que a maturação representa uma segurança ao queijo. Só que, lógico, pessoal, é que para essa segurança acontecer, eu preciso de um tempo. Existe um tempo para isso acontecer. Né? Não posso maturar o queijo durante uma semana e achar que ele vai estar protegido em relação a qualquer patogênico presente. Então, muitos experimentos mostram que precisa de 17 dias, de 20 dias, de 25 dias, de 30 dias. Tá? O que é específico? Específico para o tipo de queijo. Específico para a umidade do queijo, para a condição de maturação. Tá legal? Então, teoricamente, cada queijo, lembra que eu falei isso que a legislação coloca? Cada queijo tem a sua forma adequada de maturação. Entenderam isso? Isso é importante. Tá legal? Esse papo de fabricar queijo com leite cru, né, lógico, queijo maturado, nasceu bem lá em 2019, em 1996, na portaria 146. Tá legal? Mas lá era restrito. Por quê? Falava que o tempo de maturação tinha que ser acima de 60 dias. Mas, poxa, eu tenho um queijo em Minas que a maturação são 15 dias, 20 dias. Então, por isso que eu estava restringindo determinados queijos. Aí veio a IN 57, em 2011, que falou, olha, a maturação pode realmente ser com menos de 60 dias, mas isso vai ser controlado pelo mapa. Tá legal? Aí depois veio a 30, de 2013, que falou, não, sim, realmente, pode menos de 60 dias. Mas o mapa não tem como controlar isso, né? Quem vai controlar isso é o CISB, é a Secretaria da Agricultura Regional, é uma coisa mais descentralizada em relação ao mapa. E o mapa e o RISPOA fala a mesma coisa, tá? Em relação a essa situação de fazer queijo com leite cru. Segue mais ou menos o que está descrito na Instrução Normativa número 30. Ok? Então, pessoal, é permitido fazer queijo. Por que eu estou colocando isso aqui, né? Porque, só para deixar claro, é permitido fazer queijo, tá? Maturado com leite cru. Seja industrial, seja artesanal. Tá legal? Desde que seja adequadamente maturado. Agora, vocês entendem por que é importante eu cuidar da sanidade animal? Por que é importante eu cuidar da brucelose, tuberculose? Por que é importante eu ter boas práticas agropecuárias ou boas práticas de fabricação? Porque tudo isso, né, é o que vai garantir que esse queijo vai poder ser maturado de forma adequada e durante a maturação eu não vou ter nenhum problema de contaminação microbiológica. Ok? Lembra, a maturação ela tem o seu efeito positivo, melhor dizendo, ela tem seu efeito negativo em relação a bactérias patogênicas, mas a maturação não faz milagre. Se eu tiver um leite de péssima qualidade, um leite cheio de toxina de estafilococos,
um leite com Bruxela aborto, né? Talvez esse queijo tenha essa Bruxela, talvez esse queijo tenha essa toxina, tá legal? Então isso é uma coisa importante. Por isso que é fundamental, gente, quando eu falo que a legislação ela é muito restrita em relação a isso, e ela tem que ser. Eu tenho que ter um leite seguro para fazer um queijo seguro. Isso é muito importante. Tá legal? E aí, algumas fotos aqui de alguns queijos artesanais para a gente ver. Né? Aí eu não sei nem se é o padrão aqui de vocês, mas é um queijo aí com alho de Pernambuco. A queijo manteiga de Marajó, também um produto bem interessante. Tá legal? Queijo da Serra da Canastra, né? Todo esse papo aí de artesanal nasceu em Minas Gerais também. Minas Gerais está, o IMA, né, já fez várias liberações de selo arte, por assim dizer. Né? Então, Minas Gerais tem uma força muito grande em relação à fabricação de queijo artesanal, colocação de queijo artesanal do mercado. Né? O queijo colonial do Paraná, também muito importante, lá como representante lá do Rio Grande do Sul. Né? Não só do Paraná, Santa Catarina, até Rio Grande do Sul trabalha com queijo colonial. Né? O queijo do Cerro também, em Minas Gerais, pela Diamantina, excelente produto. Tá? Queijo do Seridó, no Rio Grande do Norte, famoso também, que é mais ou menos um queijo que você adiciona bastante gordura, né? Na tecnologia. Né? O que eu quero dizer também é que cada um desses queijos que eu estou mostrando tem sua particularidade tecnológica, tem a sua forma específica de fabricar. Lembra? É isso que é importante, porque ele tem que ser tradicional, ele tem que seguir os preceitos regionais de fabricação. Então, isso aqui é muito importante. O queijo cabacinha, de Minas Gerais, do Vale de Jequitinhonha, né? É um queijo bem interessante. Esse queijo, geralmente, ele é vendido na estrada também. Quando você está passando de carro, você vê essa venda desse queijo. Né? Em relação às considerações finais, primeiro eu quero fazer uma coisa com vocês. Eu quero mostrar aqui, peraí, deixa eu passar isso aqui. Aproveitar que tem um tempinho, né? Falar aqui um pouquinho sobre a tecnologia de fabricação de queijo. Lógico, a gente está falando de queijo artesanal, né? Vamos ver aqui um pouquinho de tecnologia dessa fabricação. Isso aqui é o fluxograma básico da fabricação de queijo. Né? Aqui você tem todas as etapas. Vamos discutir um pouquinho sobre cada uma. Né? Lógico que a primeira etapa é a seleção do leite. Tudo isso que eu falei aqui até agora. Né? Esse leite tem que vir de animais que não têm mastite, em relação ao controle de brucelose e tuberculose, não pode ter nenhum tipo de fraude. Né? Esse leite tem que ter uma certa contagem de micro-organismos, uma certa contagem de células somáticas, tem a ver com a mastite. Né? Micro-organismo tem a ver com o quê? Com a higiene. Higiene e refrigeração. Né? E as células somáticas tem a ver com o quê? Com a mastite. Então tem que ser um leite de qualidade. Né? As boas práticas agropecuárias. E aí esse leite pode passar por tratamentos prévios, como o processo de desnate. Né? Eu vou colocar esse leite, sei lá, para 3,1% de gordura, para 3,2%. Geralmente você trabalha aí com 3% a 3,4% de gordura para fazer queijo. Mas você pode fazer queijo, geralmente esses pequenos estabelecimentos não tem uma desnatadeira. Então fazem queijo com leite integral. Problema nenhum. O problema é que quando você faz queijo com leite integral, acaba que você perde mais gordura no soro. Né? Mas você pode fazer sem nenhum tipo de problema. Pasteurização. Geralmente, a indústria utiliza a pasteurização rápida, né? 72, 75, de 15 a 20 segundos. Já a indústria menor, aquela indústria agropecuária menor, que eu até comentei na legislação para vocês, utiliza mais a pasteurização lenta, né? 63 a 65 graus Celsius por 30 minutos. Tá legal? Esses tratamentos são equivalentes entre si. Tá legal? Depois você regula a temperatura para o processo de fabricação, que a gente faz geralmente aí de 30 a 35 graus Celsius, e começa a adição dos ingredientes. Se você fez uma pasteurização, é indicado você adicionar o cloreto de cálcio. São detalhes, né? Por que você adiciona? Já falei que você adiciona o cloreto porque você repõe o cálcio. Mas o que isso traz para o teu produto? Traz maior rendimento industrial, ou seja, traz mais dinheiro, tá legal? O rendimento industrial fica melhor porque a coalhada formada fica mais firme, né? O gel formado é facilitado em relação na hora de você cortar, na hora de você mexer, você não perde, né, os
finos do queijo, você não perde a proteína nem a gordura junto com o soro. E aí você vai adicionar também outros ingredientes. Digamos que você vai adicionar um micro-organismo que vai fazer parte da maturação desse queijo. É nesse momento que você adiciona esse micro-organismo. Tá legal? E assim, ao final, né, desse processo de adição dos ingredientes, você adiciona o agente coagulante, o coalho. E aí você segue o tempo de coagulação. Geralmente esse tempo de coagulação demora aí 30 minutos a 50 minutos, média aí de 40 minutos, você já tem um coágulo bem firme para cortar. Pega a lira, faz o corte, né, aquele corte naquele esquema horizontal, vertical, transversal, para obter os grãos, né? Dependendo do tamanho do grão, maior ou menor umidade nesse queijo, né? Um queijo como Minas Frescal, que é um queijo de muita alta umidade, você corta um grão grande, né? 2,5 centímetros, né? Um queijo parmesão, por exemplo, que é um queijo mais firme de baixo teor de umidade, de baixa umidade, você corta um grão de 0,5 centímetros, por exemplo, né? E aí depois desse corte você faz um pequeno repouso, mais ou menos alguns minutos, 2 minutos é suficiente. Aí vai seguir, né, dependendo do tipo de queijo, a primeira mexedura, que ela é só para firmar esse grão. Aí vem a segunda mexedura, que pode ser ou não acompanhada por aquecimento. E aí eu posso pegar essa massa, né, segunda mexedura, ou não aquecer, fazer um queijo de massa crua, que a gente chama, ou aquecer a mais ou menos aí 40, 45 graus, eu chamo isso de massa semi-cozida, ou aquecer até 50 graus ou 55 graus. É um queijo de massa cozida. Entendam que quanto mais eu mexer e quanto mais eu aquecer, mais seco vai virar o queijo, né? Aí você tem que seguir o padrão do queijo que você está elaborando, ok? Após a segunda mexedura, você faz a dissora, que é a remoção desse soro, né? E aí uma coisa bem interessante nessa dissora, se eu estou trabalhando num processo artesanal, lembra daquela mesa de dissora que eu mostrei ali? Ali, durante essa dissora, eu vou obter o fermento do dia de amanhã, que é o famoso fermento do pingo. O que é isso? Eu vou pegar esse soro que está pingando do queijo, muitas vezes ele já está até dentro da forma, ele está pingando do queijo, e é um soro rico em bactéria lática, que é aromática, né? Lembra que eu falei da contaminação aromática original? Então, eu vou pegar esse pingo e vou usar no meu leite amanhã como cultura lática. Isso é muito utilizado em Minas Gerais, isso é muito utilizado em processo artesanal de fabricação de queijo maturado, tá legal? Se chama fermento do pingo, ok? Então eu faço essa dissora, posso colocar o meu queijo na forma, dependendo da técnica que eu escolha, eu posso fazer uma salga nesse momento, seja salga na superfície, né? Salga seco, seja a salga em salmoura, que é a imersão do queijo, né? Numa solução salina. Se for um queijo maturado, ele vai lá para a maturação, dependendo do tipo, ele vai ficar lá 15 dias, 20 dias, um mês, um ano maturando, dependendo do queijo, e depois ele vai ser embalado e comercializado. Então, basicamente, pessoal, esse é o nosso fluxograma de fabricação de queijos. Lógico que tipos diferentes de queijo têm pequenas variações nesse fluxograma aqui que eu estou citando para vocês, tá? Deixa eu só voltar aqui para vocês um pouquinho. Momento. Sim. Voltando aqui nas considerações finais, nossa palestra está acabando, né? O que é importante, então, de tudo isso que a gente viu? A gente quer fabricar um alimento que seja seguro, um queijo artesanal que seja seguro. Temos que começar aonde? No animal. Nas boas práticas agropecuárias. Temos que cuidar da sanidade animal, principalmente em relação a quê? A mastite, a brucelose, a tuberculose. Lógico, qualquer enfermidade, né, pode tornar esse animal impróprio para a atividade. Até uma caquexia, que você não sabe a fonte, né, um animal muito magro, você não deve ordenhar o leite desse animal, lógico, né? Mas a gente pensar muito em mastite, tuberculose e brucelose, tá legal? Temos que pensar em quê dentro da fábrica? Nas boas práticas de fabricação. Isso segue tudo, né, em relação ao produto. É uma exigência agora, o programa de autocontrole, né?
onde o autocontrole ele abrange tudo na fábrica, desde a recepção de matéria-prima, ele abrange controle de temperatura, ele abrange controle de cada ingrediente, né? O autocontrole ele abrange toda a qualidade do produto, abrange o APPCC, o PPHO, as boas práticas de fabricação, etc. Né? A gente tem que garantir o quê, pessoal? A segurança desse alimento. Isso é o ponto fundamental dentro de uma produção de um queijo artesanal. Tá? E aqui uma mensagem que eu acho muito importante é a gente pensar que legalizar é importante. Né? Lembra, eu deixei bem claro aqui a diferença de artesanal para ilegal. Eu não quero aquele queijo que é feito de forma ilegal e comercializado de forma ilegal. Lógico, se você tem uma fazenda e você faz o queijinho para o seu consumo próprio, isso é dentro da legalidade, você está consumindo o que você produz. Né? Se você passar mal, o problema, entre aspas, é seu, por assim dizer. Mas se você começa a comercializar esse produto, você tem que ter uma responsabilidade social em relação a isso que você está comercializando. Tá legal? Então, pessoal, eu quero que todo mundo entenda que essas legislações que eu mostrei para vocês, elas vêm para garantir isso, a segurança do alimento para o consumidor. Não é para dificultar a fabricação. Tanto que você percebe que existe uma legislação que flexibiliza a inspeção, existe uma legislação que flexibiliza a produção industrial, né? Lógico, às vezes não flexibiliza tanto como nós queríamos, né? Mas será que se flexibilizar mais não vai tornar o produto impróprio? Não vai tornar o produto perigoso? Essa que é a grande questão. A gente fala assim, tem que manter tudo numa balança. Não tem que manter na balança, não. Tem que sempre pesar para a segurança do consumidor. Sempre tem que pesar para a segurança. Mais que a gente queira vender, né, e viver disso, ter um subsídio para a família, lucrar com isso, né, a gente tem que sempre pensar na segurança do consumidor. Isso é muito importante que seja passado para os produtores de leite. Essas legislações são fundamentais que os produtores de leite e produtores de queijo artesanais conheçam. Entender justamente isso. Não é para impossibilitar, e sim para possibilitar a classificação dele como um artesanal de qualidade. Ok? Gente, agradeço muito pela atenção, né? Obrigado aí por vocês terem me ouvido aí durante esse tempo. Recado que eu sempre gosto de dar, trabalhando nessa área de leite, né? Gente, vamos beber mais leite, vamos comer mais queijo, vamos comer manteiga, sorvete, né? Seja lá o produto derivado que for, né? Consuma mais derivados láticos. Mas aí eu aconselho, né? Sempre com algum tipo de inspeção. Seja a inspeção municipal, seja estadual, seja federal, seja um produto artesanal, que é o nosso intuito aqui, né? Eu acho que o produto artesanal tem que ser valorizado, tem que ser consumido, comprado. Eu compro produto artesanal desde que haja um selo de fiscalização. Porque o que é um selo, pessoal? Todo mundo tem essa visão, né? É um selo, é um carimbo. Mas o que está por trás desse carimbo? Né? Está por trás justamente de tudo que eu mostrei aqui. Está por trás a segurança do consumidor. Tá legal? Eu tenho um Instagram, tá, gente? Que é específico para essa área de leite derivados. ABC do Leite. Quem tiver afim, depois dá uma buscada lá. Eu boto bastante informações sobre leite derivados nesse Instagram. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Opa, estamos aí. Vamos lá, né? Então, muito obrigada. Acho que foram informações muito importantes, atualizadas e muito instigantes. Tanto que tem várias pessoas inscritas para fazer algumas perguntas e provavelmente surgirão outras, né? Eu quero agradecer antes, professor, a todas as pessoas, né, do Brasil. Acho que todas as nossas regiões brasileiras estão representadas. Então, são pessoas do norte ao sul, né? Então, fico muito feliz, de várias instituições, de vários locais distintos. Então, muito obrigada por essa participação e muito obrigada, professor, por esses esclarecimentos, essa aula fantástica, né? Perfeito, que nós tivemos agora. São muitas pessoas aqui parabenizando e realmente tem muito louvor. Então, a primeira pessoa a perguntar é o professor Egito, ele é daqui da Rural. Vamos lá, professor. Olá, colega. Olá, boa tarde para Marco, boa tarde para todo mundo. Ô Marco,
Opa, Parabéns pela apresentação. Não é? obrigado. E observei que você teve uma preocupação constante ao longo da palestra, a parte, vamos dizer, da segurança do alimento. Não é? Exato. E o que eu vi, assim, o que eu vejo em tecnologia de alimentos, que pasteurizar o leite, rapaz, é a coisa simples, principalmente se for uma pequena quantidade. Você pode usar a pasteurização lenta, não é? E eu não sei, assim, a resistência que você, vamos dizer, o produtor de queijo artesanal, apresenta em relação a isso aí, certo? Vamos dizer, porque, por outro lado, você tem uma série de outras exigências em termos de legislação, e eu acho que a legislação deixou em aberto a coisa mais simples, que é pasteurizar o leite. Essa é a minha visão. O que é que você acha disso também? Meu colega, é justamente essa questão mesmo, né? A pasteurização é barato, se você for pensar, é ótimo para grandes quantidades, é ótimo para pequenas quantidades, você pode fazer uma lenta, você pode fazer uma rápida, né? Mas é aquela questão, por que o produtor de leite não gosta, né? Ele acha que ele vai gastar mais dinheiro, ele acha que ele vai perder a identidade do produto. Então, essa questão de pasteurização para queijo artesanal tem muito a ver com isso, para não perder a identidade do produto, pensando nessas bactérias que estão contaminando esse leite, né? Porque isso realmente é uma realidade, a gente não pode negar. Apesar de toda a segurança do processo, que o processo de pasteurização embute a seu produto, né? Essa bactéria nativa, né, dessa região específica que esse leite está sendo obtido, faz uma diferença no sensorial, né? Então, eu acho que o grande entrave à aceitação geral da pasteurização é justamente isso. É a riqueza do aroma e do sabor. O que não significa, como o senhor falou, que eu não possa fazer um queijo maturado de um leite pasteurizado de excelente qualidade sensorial. Com certeza eu também posso. Mas aí eu vou ter que ter todo um cuidado em relação à escolha da bactéria lática que eu vou adicionar. Talvez adicionar uma mistura de umas 4 bactérias para dar um sabor, um aroma mais específico. Mas é isso aí mesmo. Ok, Marco. Obrigado. Então. Grande abraço. Obrigada, professor Egito. Bom, a próxima pessoa, né, que fez uma pergunta foi o Marcelo Renault. Eu não sei se ele quer fazer a pergunta, não é? Bom, ele fez 2. Eu vou fazer a primeira e aí ele vai se preparando, né, para a segunda, que é daqui a algumas outras pessoas. A primeira foi a seguinte: qual o nome que se dá ao queijo que não é considerado artesanal? É industrial, né? É o queijo industrial, normal. É o que veio da indústria. É isso que perguntou? É isso mesmo. Sim, é o industrial. Né? Uhum. Ou ilegal. Ou ilegal. Aí você tem 3 queijos, né? Você tem. Opa! Ô, Marcelo. Deixa eu manifestar aqui, então. Beleza, Marcelo. Pronto, a pergunta ótimo. não foi nesse sentido. Foi o seguinte: o senhor falou que o queijo ele recebe um selo, ele pode, a partir de então, ser chamado artesanal, ele vai seguir certos requisitos legais para que possa receber essa certificação, ok? Certo, certo. Existe a produção industrial também, certo? Que também ele vai receber o nome de queijo industrializado. A minha pergunta é: o queijo, que ele não é considerado artesanal e ele não é considerado industrial, mas ele também não é considerado ilegal, porque ele tem boa qualidade de produção e consumo, qual o nome eu poderia dar a esse queijo, que ele não é nem artesanal nem industrial, mas ele tem uma qualidade boa? Mas aí, Marcelo, o que acontece? Segundo você está me dizendo, é um queijo que ele segue um padrão de fabricação? Isso, tipo assim, seguiria um padrão de fabricação, mas ele não tem certificação. Sim, eu consigo classificá-lo. Na verdade, vamos lá, pelo que eu estou entendendo, é um queijo que ele é classificado como um determinado tipo. Né? Ele é queijo com toda a identidade daquele tipo a qual pertence, correto? Exatamente. Ele é um queijo que apresenta todos os preceitos de qualidade em relação à segurança do alimento, correto? Isso. Então, se esse processo... Aí depende, você tem que olhar para onde? Tem que olhar para o processo de fabricação. Se o processo de fabricação for dentro de uma indústria, ele vai levar o nome do tipo de queijo. Por exemplo, eu sei que eu estou dando uma volta, é só para todo mundo entender.
tá? Ele vai levar o nome do queijo que ele se classifica. Por exemplo, queijo Minas padrão, queijo coalho, tá legal? Agora, se ele for um processo artesanal, ele deveria levar o nome de queijo artesanal. E aí é aquela questão, o meu conselho, tá? Aí eu vou aconselhar. Se ele atende todos esses preceitos, o meu conselho saia, né? Não sei se é seu queijo ou queijo da sua região. Informalidade. Meu conselho é esse, saia da informalidade. Por quê? Ou, né, e aí, se ele já está atendendo todos os preceitos do artesanal, vá para o artesanal. Entendeu? Ganhe, entre aspas, né, esse selo de artesanal, que eu acho que vai ser a forma de sair da informalidade. Entendi, professor. A minha primeira formação é jurídica, mas como sempre, né? Existem muitas pessoas que têm dificuldade principalmente o agricultor, Sim. em termos de conhecimento, para atender a esses preceitos legais, para regulamentar, para regularizar a sua atividade, né? Mas vou te falar, cara, Marcelo, desculpe. O que aconteceu? Com essas legislações agora, está muito mais fácil. As secretarias de agriculturas regionais estão facilitando muito. Eu tiro assim pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, a gente tem a Emater, a gente tem grandes órgãos aqui que estão facilitando, a própria secretaria, né? Então, hoje em dia, o próprio Sebrae também, tá? Hoje em dia é muito mais fácil você sair dessa informalidade. Essa que é a questão, né? Não é impossível você sair desse estado informal e ir para um estado artesanal, já é arte. O que o cara está fazendo já é arte. É só oficializar, cara. Não é tão difícil, não. Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem até linhas de investimento. Investimento não, como é que chama? Quando o órgão paga, fugiu a palavra aqui. Fomento. Fomento, exatamente, obrigado. Temos aqui as linhas de fomento em relação a isso. Então, é mais difícil? Talvez seja. Mas, cara, não é impossível. Tá certo. Obrigado, professor. Ok, grande abraço. Muito obrigada, viu, Marcelo? Bom, professor Marcos, algumas pessoas fizeram perguntas aqui no chat e vários colegas, eles ajudaram, né, assim, a responder, mas eu vou fazer a pergunta diretamente ao senhor lógico, também, tá? Lógico. Puder ajudar? Pode, claro. O queijo artesanal, ele está vinculado à quantidade de produção? É a pergunta de Cristina Rebelo. Cristina, você lembra lá que dentro dessa ideia de produção de pequena agroindústria, você tem o limite de trabalhar com 2.000 litros por dia, né? Mas, em termos de queijaria, você não tem esse limite, tá legal? Geralmente, o limite é pequeno, né? Porque uma propriedade rural, né, uma queijaria classificada como estabelecimento artesanal, não vai ter capacidade de produzir muita coisa, né? Mas, geralmente, se tem dentro desse pequeno estabelecimento, seria 2.000 litros dia, tá? Muito bem. Bom, a Fernanda Carvalho, ela pergunta o seguinte: como está o processo de regulamentação do selo-arte no estado do Rio de Janeiro? A propósito, ela parabeniza, né? A palestra está excelente. O professor é muito didático e de muito conhecimento. Então, além da pergunta aí, uma parabenização, professor. Então, como é que está aí o processo de regulamentação do selo-arte no estado do Rio de Janeiro? Eu fico muito feliz com o elogio, tá? E muito feliz também que eu recebi hoje um e-mail, né, do Jairo, que é aqui da Secretaria do Rio de Janeiro, né? E ele me contou justamente que essa proposta do selo-arte já foi para a Alerj, já está andando mais. Então, logo, logo, a gente está com o nosso selo aí funcionando. Tá legal? Em relação ao Rio. As coisas estão andando. Coisa boa, viu? Bom, aí o Marcelo Renault, né, aquele que trabalha na área jurídica, ele fez uma outra pergunta. O Marcelo, se você quiser falar a respeito, né, daquele artigo 5 que você colocou, para que fique mais clara a pergunta. Sim, vamos lá, Marcelo. Ok, professor. Deixa eu só localizar a pergunta aqui agora. Sim. Que eu não... Deixa eu voltar. Eu posso relembrar, se você quiser. Por favor, por favor. Pronto. Aí você diz assim, artigo 5, artigo 5º, né? Compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabelecer normas técnicas complementares. Aí 3 pontinhos. Estas normas complementares já estão normatizadas ou ainda pendem de publicação?
Porque, sim. Isso aí o que acontece. O que acontece? A dúvida é a seguinte, deixa eu só reformular aqui. Botei minha cara aqui agora. A lei federal, ela é de agora, do ano passado. Todas as leis aí, inclusive as instruções normativas, são de 2019. Né? Sim, diversas delas. A 76 e a 77. Todas elas são de 2019. Ou seja, é algo muito recente. De 18. E a própria lei agora, que o artigo 5º estabelece que há necessidade de normas técnicas complementares. Tem estados que já têm, tem estados que não têm, e os que tiverem é para seguirem as normas estabelecidas na própria legislação estadual e municipal, se for o caso. Agora, as que não têm dependeriam dessas normas técnicas complementares do Ministério da Agricultura. Né? E a minha dúvida é, o Ministério já fez essas normas ou ainda isso está pendente de normas? Não, fez sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Se você quisesse fazer queijo ricota, né? Se eu não me engano, a legislação, o regulamento técnico da ricota saiu há 3 meses atrás, né? Então, justamente essa situação, né? Ano passado foi falado que você pode fazer ricota pelo modo artesanal, mas o requinte dela, o regulamento técnico só saiu esse ano, entendeu? Entendi. Por isso que vem, porque na verdade a gente tem que pensar o seguinte, uma legislação não é para ser estacionária, ela tem que ser dinâmica, porque as coisas mudam. Em termos de alimento, as coisas mudam muito, porque imagina que inventam agora uma forma diferente de fraudar o leite, que uma forma que não foi preconizada numa lei anteriormente. Se o cara inventou uma forma de fraudar o leite, eu tenho que inventar uma forma de detectar essa fraude. E para essa forma de detectar ser legal, tem que estar numa legislação, entendeu? Então tem que estar tudo amarradinho. Então, às vezes, a legislação ela vem depois, por isso que é esse caso. Né? Não mas esse caso está caminhando a galope, né? Está muito rápido. Cara, é que eu te falei, de 5 meses para cá, eu acho que, fora o RISPOA que foi atualizado mais uma vez, eu acho que na área de leite, umas 5 ou 7 legislações foram publicadas, que é muito bom. Pô, eu acho isso muito bom, porque a coisa está andando. Se eu sou produtor de leite, eu fico feliz, porque eu só vou conseguir produzir um produto dentro do padrão se eu tiver a legislação para me ajudar a direcionar. Então, eu fico muito feliz com isso. Tá? Perfeito, professor. Eu fico muito satisfeito também com a resposta e a atualização que o senhor está passando aí, porque é muito recente isso. Isso. O senhor está bem atualizado. Parabéns, viu? Perfeito, obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo, mais uma vez, né, por sua colaboração. Olha, eu vou chamar 2 pessoas para fazerem as perguntas, tá certo? Já que, assim, quando se faz a pergunta, né, a pessoa conversando com aquele palestrante, fica mais fácil a compreensão. E, às vezes, né, consegue até resolver outras dúvidas. Então, a Fernanda Carvalho pode se apresentar, por favor? Olá. E depois Olá, Fernanda. A Daniela Ragazon, tá? Tá ótimo, então, a Fernanda obrigado. E depois a Daniela Ragazon. Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada aí pela oportunidade dessa excelente, maravilhosa palestra do professor Marcos. Fiquei muito feliz pela didática e o tanto que ele abordou a parte de qualidade do leite, que é o tema que eu trabalho muito com os produtores aqui em Goiás, eu estou em Goiânia, e eu tenho alguns contatos com produtores de queijos do Rio de Janeiro, inclusive... que legal! Sim, inclusive um produtor, né, que ontem, por coincidência, me enviou uma dúvida, né, porque ele tem um selo de inspeção municipal e é produtor artesanal. Segue todos os padrões de qualidade, tanto que ele tem um SIM, mas a prefeitura da sua região, né, do seu município, proibiu de usar a palavra artesanal. E falou com ele que, assim, a única forma de ele usar a palavra artesanal é com o selo arte. Neste caso, e ele, por ser artesanal, né, ele é produtor de queijo artesanal, ele produz 400 litros de leite, todo leite cru, enfim. Nesse caso, existe alguma forma de, antes de, né, regulamentar o selo arte, porque não é tão simples, né, a regulamentação demora, tem um tempo para isso, que não é tão rápido, mas antes disso, ele consegue, de alguma forma, colocar a palavra artesanal no seu rótulo, por alguma lei, ou existe algo que proíbe, de alguma forma a gente conseguiria colocar isso no rótulo dele, com o selo municipal?
Entendi. Deixa só eu fazer uma coisa para você. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho essa legislação aqui em mãos. Incrível que pareça. Deixa eu ver se eu Legal. acho aqui. Deixa eu só ver assim. Existe um artigo, é porque, lógico, né, gente? Não dá para lembrar de todos os artigos de cabeça, tá? Mas existe um artigo, eu estou tentando abrir aqui para ver qual é essa legislação correta, só que meu computador é muito lento. Mas existe um artigo, numa dessas legislações que eu falei para vocês. Peraí. Um momento, tá, gente? E agora. O problema é saber aonde está. Espera aí. Não, não é nesse aqui. Ele não pode usar o selo arte, lógico, né? Sim. Mas, se eu não me engano, se ele já tinha alteração para usar o nome artesanal, ele pode manter. Ele pode manter o nome artesanal no nome fantasia, se eu não me engano. Tá legal? Só que eu estou tentando achar exatamente esse artigo aqui, não estou achando. Porque na hora que você quer, o artigo não pula nos olhos, né? Eu estou olhando aqui a legislação. Fernanda, vamos fazer o seguinte, você pega meu e-mail, porque Claro. eu vou pegar exatamente esse artigo, eu sei exatamente onde está, quer dizer, eu sei o que você está falando, acho que alguém respondeu aqui no chat, mas eu posso pegar para você e mando para você, tá bom? Joia. Mas me manda um e-mail, por favor, solicitando, porque realmente não dá para lembrar de tudo. Joia. Pessoal, muito obrigada, viu? De nada, estamos aqui para isso. Tchau, tchau. Obrigada, Fernanda. Muito Eu que obrigada. agradeço, Maria Bethânia. Então, veja só, Daniela Ragazun, ou Ragazun, ela está presente. Oi, boa tarde. Boa tarde, fique à vontade. Então, professor, excelente palestra. Gostaria de falar que eu trabalho na Emater, aqui no Paraná, e nós orientamos alguns produtores de queijo, né, que estão como agroindústria familiar. E esses produtores de queijos, eles querem se enquadrar dentro do selo arte. A minha pergunta é super simples. O uso de fermento dentro do queijo, ele vai descaracterizar o queijo como sendo artesanal dentro do selo arte? Não. É um ingrediente que ele pode ser considerado até tradicional para o uso, né? Então, não descaracteriza, não. Ao meu ver, não. Tá? Porque eles estão falando que os embutidos, né, conservantes nos embutidos, não entra como selo arte. Então, nós pensamos aqui, né, estamos discutindo que o queijo também ele se descaracterizaria, né, como artesanal. Então, não, pode ser usado. Pode ser usado, é um ingrediente tradicional. Você tem que usar para justamente, pensa no queijo maturado. Para você ter a maturação, você precisa, né, desse ingrediente, você precisa dessa bactéria. Então, ele é considerado um ingrediente tradicional. Tá? Tudo bem, muito obrigada. Obrigado você. Então, Daniela, é Daniela Ragazun ou Ragazun? É bem italiana, é Daniela Ragazon. Ragazão. Tá bom, foi um prazer, viu? Muito obrigada. Bom, agora vamos para a Débora Oliveira. Débora, você fez uma pergunta, né, referente ao seu mestrado. Então, para que o professor possa compreender, para ter mais embasamento, você pode aqui falar para todos nós? Seja bem-vinda. Obrigada pela palestra. Obrigada. Olá, Débora, obrigado a você. Boa tarde, né? O seguinte, no meu mestrado eu avaliei, na verdade, o pingo. Eu isolei algumas bactérias láticas do pingo, cultivei elas, isolei elas, e depois eu fiz sequenciamento do genoma. E aí, nesse sequenciamento do genoma, eu identifiquei algumas bactérias resistentes a antibióticos. E aí, não é minha área, tá? Eu já peço perdão
por essa parte, porque eu sou nutricionista, então, assim, não entendo muito da parte veterinária da coisa. Mas o que eu verifiquei é que esses antibióticos todos são, a maioria, na verdade, são de uso comum no tratamento da mastite. Então, eu queria saber se tem alguma legislação nesse sentido de você usar o antibiótico no tratamento da mastite, e aí tem que ter um tempo de quarentena, enfim, depois. E se tem algum estudo nesse sentido também, que ainda assim, mesmo respeitando esse tempo de quarentena, isso possa passar para o leite e, consequentemente, de certa forma, para o queijo. Sim, Débora. Inicialmente, parabéns pela pesquisa, uma pesquisa super interessante, ferramentas interessantes que você utilizou, parabéns, uma pesquisa bem interessante. Vamos lá, o que acontece? A nossa legislação, ela se baseia no RISPOA, no Regulamento de Dispersão Industrial. Né? Lá você encontra, e também na IN 77, Instrução Normativa 77, tá? Você encontra que o uso desses medicamentos, se usados, você tem que respeitar o período de carência. Tá. Ok? As duas legislações entendem que não tem como você colocar um prazo, especificar um prazo legalmente. Eu não posso colocar, o período de carência é 72 horas, se eu sei que tem medicamentos que em 24 horas já são eliminados. E se eu sei que tem até medicamento para mastite que não tem período de carência, entendeu? Então, eu não posso obrigar o produtor a esperar 72 horas. Foi assim que o Ministério pensou. Então, o que o Ministério colocou nas legislações? IN 77 e RISPOA. Tá? Ele colocou que tem que ser observado o período de carência para aquele medicamento. Então, o que você tem que fazer? Olhar rótulo. Tá legal? Tá. Agora, vamos lá. No que isso pode ser burlado? Pode ser burlado que o produtor pode entregar esse leite com antibiótico para a indústria. E aí entra o outro lado da questão. O leite na indústria é analisado para antibiótico, na recepção. Tá legal? E esses métodos que são utilizados são métodos bem precisos. Vou falar que pode passar uma vaca em 1000 vacas, pode passar. Mas, geralmente, eles são métodos bem precisos. Tá legal? E aí entra um outro lado mais. Se passar, o que acontece? O grande problema do antibiótico, né, você deve saber, é que eles não são destruídos pelo tratamento térmico. Né? E aí, imagina lá, eu, produtor de leite da minha queijaria, dei antibiótico para minha vaca e peguei o leite dela e tentei fazer um queijo maturado. Eu não vou conseguir fazer esse queijo. Porque por mais que eu faça uma pasteurização, eu não vou destruir todos os antibióticos. Vou destruir um pouquinho, mas não vou destruir todos. Então, eu vou estar me atrapalhando. Entendeu? Então, eu não vou conseguir um queijo de qualidade. Então, tudo é um ciclo aí, na verdade. Mas você entendeu? Eu respondi a resposta e fui um pouquinho mais além. Entendeu? Beleza? Ficou alguma dúvida? Não, tá ótimo. E obrigada pela legislação, vai ser bem importante. Perfeito. Tá? Ai, que bom. Débora, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou chamar agora a Graciliane Ximenes, se ela puder fazer a pergunta, né, feita no chat. Acho que fica melhor, mais compreensível. Tá aí ainda? Então, Graciliane Ximenes. Ela deve ter de beber água. Voltei agora. Olha aí. Falei que ela tinha de beber água? Falei, ó. Seja bem-vinda. Pode fazer. Obrigada, parabéns, professor Marco. Obrigado. Excelente palestra, viu? Maravilhosa. Mas aqui eu fiquei curiosa para saber um pouco sobre sua opinião a respeito do terroir desses queijos. De uma vez que a gente está falando em trabalhar com leite cru, e a gente sabe que isso varia de região geográfica para região geográfica, né? Relevo, altitude, pressão, insolação, tudo isso tem uma influência marcante nas características desse leite cru e, sobretudo, dessas bactérias láticas desejáveis, né? Endógenas do leite. Fala um pouquinho para mim sobre isso, por favor, professor. Muito obrigado. Você já respondeu a pergunta já? Você já falou tudo. Realmente, essa questão de terroir é muito importante. A gente pode pensar que queijo, né, é um alimento vivo, assim como o vinho, né, é um alimento vivo. E ele vai passando desde o início, né, desde o leite.
Tudo que acontece com leite influencia lá o queijo. E, lógico, você tem que pensar no que o animal come, no clima, na temperatura e, principalmente, como você mesma disse, em quais bactérias estão crescendo nesse ambiente, em quais bactérias vão se desenvolver nesse produto. E, lógico, que essas bactérias vão diretamente influenciar esse meu queijo. Eu posso até pegar um leite cru, tá? No caso do leite cru, isso é muito marcante, com certeza. Mas eu posso pegar um leite cru, fazer uma pasteurização e fazer um queijo. Mesmo assim, esse queijo feito com leite pasteurizado, ele ainda vai carregar parte dessas bactérias contaminantes do leite cru. Boas contaminantes, tá? Por quê? Porque a pasteurização, ela não destrói 100% dos micro-organismos. Ainda fica ali uma bactéria lática viável. E essa bactéria lática pode ajudar a dar um sabor diferente a esse queijo de leite pasteurizado. Voltando para o queijo com leite cru, né? Com certeza, essa bactéria regional é muito importante. Tanto que eu dei o exemplo, eu nunca conseguiria fazer no Rio de Janeiro um queijo como o queijo da Serra da Canastra. Mesmo que eu pegasse no meu laboratório 5 bactérias que foram isoladas lá do queijo do cerro, foi assim que a indústria lática desenvolveu suas bactérias que ela vende, né? Ela foi lá no cerro, escolheu umas bactérias e começou a vender essas bactérias. Nem que eu comprasse umas 5 bactérias dessa, o meu queijo ficaria igual ao queijo tradicional. E aí, Graciane, que eu acho que é muito importante esse aspecto da legislação está... Olha o outro lado da questão. A legislação do arte, do artesanal, ela protege a identificação, a cultura e a tradição do produto. Olha que legal, né? A gente fala, às vezes, o produtor, às vezes, tem dificuldade em relação à legislação e fala mal da legislação. Mas olha a legislação protegendo a identidade do seu produto, do seu queijo. Eu acho fundamental isso, né? Mas eu concordo com tudo isso que você falou. Certíssima. Obrigada, Marco. Nada. Valeu você. Graciliane, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Bom, então, tem a Juliana Carneiro, que ela fez uma pergunta assim, bem direta, eu vou fazê-la, tá bom? Já que a gente já está em 4 horas da tarde, para não estender muito. A Lei Federal número 13.680, Lei do Queijo Artesanal, já está regulamentada? Ela sobrepõe a lei do selo arte? Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, eu não sou político não, tá, gente? Tá? Eu não tenho nada contra a política e coisa e tal, mas, na verdade, essa legislação que veio do Senado, do Senado Nacional, tá? A 13 mil e pouco, ela veio para atender o produtor de queijo, tá? Atender, entre aspas, as associações que fizeram pressão nos deputados, nos senadores, etc., tá? Mas eu não estou falando que eu sou contra isso, não. Antes, ninguém vai me crucificar aqui, não. Tá? Mas, como ela veio do Senado Federal, tá? Por isso que houve a necessidade do mapa dar uma boa revisada nela, porque o mapa, lógico, ele está mais preocupado com a segurança do consumidor. Então, na verdade, ela não sobrepõe, elas trabalham juntas. É porque essa lei, a Marina está falando que ela não foi regulamentada ainda. Marina? Depois ela responde aqui de novo. Mas, Marina ou Mariana? Deixa eu ver aqui no chat. Mas, na verdade, elas deveriam trabalhar juntas. Aqui. A lei, Patrícia Marina falou que a lei 13.680 foi regulamentada pelo decreto 9.918, tá? E que a lei ainda não foi regulamentada, ok? Então, a Patrícia respondeu a sua pergunta, tá bom? Bom, eu gostaria de dar 2 informações, né? A primeira, que existe uma lista de presença, uma ata que vocês devem preencher para quem quiser ter o certificado, e que o Instagram desse projeto é @medvet_em-rede, então, @medvet_em-rede, e o YouTube é Professora Elizabeth Sampaio. Então, Elizabeth, o final, né, é PH, tá certo? Professora Elizabeth Sampaio. Vocês vão ter aí essas 2 redes sociais para poder voltar a esse projeto, a essa palestra e a outros que também estão lá.
tá bom? Bom, e tem uma pessoa, eu acho que foi a Fernanda Gomes. Pronto, ela pede para o professor deixar o seu deixei. e-mail aqui. Já? Acabei de deixar. Muito bom. Bom, professor Marcos, Professora, eu eu gostaria de fazer uma última pergunta. Quem De é? cunho... É o Marcelo? Marcelo, isso. É de Oi, cunho Marcelo. digitalização do conhecimento. Essa palestra que foi Pode ministrada fazer. agora, eu gostaria de saber se ela vai ficar disponível em alguma plataforma. Vai sim, então. Pelo YouTube, você vai conseguir acessá-la. Essa e outras palestras também, inclusive da área de lácteos. Porque esse projeto, ele trata de controle de qualidade dos alimentos. Então, tem lácteos, tem produtos cárneos, já falamos sobre ovos, sobre mel. Você vai encontrar várias palestras distintas, todas nessa área de controle de qualidade. Tá bom, Marcelo? Muito obrigada, viu, por sua participação. Está disponibilizado ali no chat, né? Aí, colocou Pronto, agora aí para vocês, ó. Isabel colocou agora. Acabou de colocar, tá vendo? Então vocês podem ficar à vontade. Aqui, porque se a gente deixar para depois, a gente esquece. Tá bom, muito obrigado. Tá certo. Tá bom? Obrigada também, eu agradeço a presença de todos, né, professor, a sua presença também. Que momento mágico, importante. Eu não posso nominar aqui quem está presente, porque são muitas pessoas, mas eu estou muito feliz por esse momento. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora para a professora Elizabeth. Muito obrigada pelo seu tempo, por contribuir conosco nesse projeto. Agradeço também a todos que estão conosco, né? Sempre nas sextas-feiras, às 14 horas, apoiando. E hoje, assim, foi um dia bem especial, porque a gente teve de norte a sul, como você falou, né? Que bom, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu acho que foi uma troca aqui bem interessante, né? As perguntas, etc., né? Nós conversamos bastante aqui sobre essa questão desse produto, que eu, sinceramente, eu sou muito partidário, né? Muito partidário, desde que seja fiscalizado, desde que seja oficial, né? Mas muito obrigado, eu queria agradecer a vocês pela iniciativa. Eu acho que passar conhecimento faz parte de ser professor, e vocês estão aproveitando essa ferramenta de forma exemplar. Parabéns para todas vocês. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Um beijo nas meninas, tá? Obrigado, gente. Um abraço para todos. Tchau, tchau, tchau.